Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vim conversar um pouquinho sobre a lei da atração à luz da palavra de Deus. Então, pessoal, ultimamente, no último vídeo que eu fiz aqui no canal, eu falei sobre o Ho'oponopono, né? E aí eu até comentei com as pessoas assim, ai Adri, mas tu é cristã, como é que tu vai falar sobre o poder da mente? E eu tenho estudado muito, pessoal, tenho estudado bastante, porque eu creio muito dentro do meu coração que todas as coisas que vêm até nós vêm de Deus. Ponto. Isso para mim não tem, para mim, né, gente, não tem outra opção. Tudo que acontece na nossa vida tem a permissão de Deus. Mas eu creio também que tudo vem do nosso pensamento aqui, ó. Porque se nós pensamos coisas ruins, nós atraímos coisas ruins. Se nós pensamos coisas boas, nós atraímos coisas boas. E aí eu venho estudando em vários pontos assim. Claro que nós encontramos muitas coisas que levam para o lado da espiritualidade, mas eu sigo buscando na palavra de Deus. E hoje, através de um vídeo do Rodrigo Silva, me veio a seguinte frase: coisas errôneas são deturpações de coisas certas. Então, o que acontece? Desde lá de antigamente, quando as primeiras pessoas começaram a falar em lei da atração, as pessoas começaram a deturpar a informação. Só que a palavra de Deus, ela é muito mais antiga que isso, e ela traz inúmeras referências do poder do nosso pensamento, de quanto o nosso pensamento influencia nas coisas que nós recebemos. Nos últimos dias, tem acontecido coisas assim que me deixaram um pouco tristes, assim, sabe? Prefiro não referir agora, mas daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Nos próximos vídeos aí. Então, assim, pessoal, o que eu queria falar para vocês hoje sobre isso? Aqui, ó, eu escrevi, né, gente? Vocês sabem que eu tenho mania de fazer as anotações pra gente não perder, né? Aqui diz assim, ó: é necessário saber a diferença de uma nota falsa e uma nota verdadeira. Você não vai sair por aí rasgando todas as notas de R$ 100 porque você encontrou uma nota falsa por aí, né? Então você vai ter que aprender a ter discernimento entre uma nota falsa e uma nota verdadeira. Quando alguém te fala alguma coisa, você simplesmente não pode anular, não pode ser aquela coisa assim, ó, gente, fechada. Eu não sei como chama aquela coisa que o cavalo usa aqui para andar na rua, para não olhar para os lados. Você não pode ser assim. Você tem que buscar as informações. Ah, mas a Adriana falou isso. Ah, não, mas eu sou cristão, eu vou buscar lá na palavra. Ah, eu sou de outra denominação, eu vou buscar na palavra. Lá onde eu creio, no Alcorão, não sei. Mas você vai buscar entendimento, pessoal. Não é simplesmente acreditar no que dizem. Você tem que buscar. Não é porque você encontrou uma nota falsa que você vai rasgar todas as outras notas que você encontrar pelo caminho. Então eu trouxe aqui, gente, eu tive inspiração no vídeo do Rodrigo Silva, então eu peguei as referências que ele passou e vou falar pra vocês da minha forma, né? Porque daqui a pouco, pessoal, você tá vendo o meu vídeo e você não vai ver o vídeo do Rodrigo Silva, então eu vou passar o que eu entendi pra vocês. Eu vou colocar meu óculos, eu não quis ficar com óculos porque dá brilho aí, fica ruim de vocês me enxergarem. Mas tá aqui, a primeira referência tá em Marcos 11:24. Portanto, eu digo: tudo o que pedires em oração, creiam, já o receberam, e assim sucederá. Então, gente, o que acontece? Quando você pede algo para Deus, você tem que crer. Eu sempre coloco lá nas minhas publicações hashtag Visão de Abacuque. É você projetar o seu futuro. Não é que você vai criar o seu futuro, né? Tudo necessita da permissão de Deus. Mas a própria palavra de Deus diz assim, ó: porque tudo o que pedires em oração, creiam. Primeiro você precisa crer na oração que você está fazendo e você vai receber, entendeu? Então, assim, ó, por exemplo, o que é a lei da atração? É você fazer a sua oração a Deus sem duvidar. Certa vez, meu filho estava passando por umas
uma fase rebelde na vida, né? E eu fazia muita oração e eu fazia propósito pelo meu filho, fazia propósito pelo meu filho. E um dia, eu conversando com um bispo da igreja, ele veio e disse assim: Adriana, por que você repete sempre o mesmo propósito? Eu digo: é porque ainda não aconteceu. E ele me falou o seguinte: você pede uma vez e crê. Somente crê. Somente crê que vai acontecer. Você não precisa fazer o propósito 1000 vezes para que aquela coisa aconteça, porque assim, olha o que ele me disse, assim você não está acreditando que Deus pode fazer. Você fica toda hora voltando, então quer dizer que Deus não tem poder para fazer na primeira vez que você pediu? Gente, às vezes Deus não fez ainda porque não era o momento. Às vezes Deus não fez ainda porque não era conveniente para você. Porque apesar de você mentalizar, é Deus quem diz se é ou não é para acontecer na sua vida. Porque nós não sabemos o que é bom para nós, mas Deus sabe de todas as coisas. Mas a palavra de Deus já diz que nós devemos pedir, mentalizar e crer. O segundo versículo, Mateus 7, do versículo 7 ao 8. Peçam e vocês receberão. Procurem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês, porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem bate. Às vezes você está esperando o quê? Ah, mas deixa que Deus vai fazer na minha vida. Ah, vai acontecer. Mas e a sua parte? Você tem feito? Você tem ido atrás? Precisamos ter atitude, pessoal. Se você não tem um objetivo na vida, você fica perdido. Você não tem foco. Ai, Adri, eu quero ser enfermeira, que é o meu foco no momento. O que eu tenho que fazer? Ir lá estudar. Mas eu também, eu pego e faço eu tenho meu caderno, gente, ó. Meu caderno da gratidão aqui, que eu chamo de caderno da gratidão porque foi o que eu vi. Mas é o meu caderno onde eu escrevo os meus projetos, né? As minhas orações, eu escrevo, pessoal. Por que escrever? Pessoal, aí tem coisas que infelizmente não são comprovadas cientificamente, porque elas não podem ser feitas de formas laborais. Mas se você vê na palavra de Deus, já mostra que as pessoas que foram lá e escreveram, como assim, ó, quando Jesus curou o cego e ele fez a lama e passou, cuspiu, fez a lama, passou no olho, para a pessoa ver o movimento da fé acontecendo, entendeu? Quando você escreve aqui, você está fazendo o agir de Deus. Ele está vendo que você tomou uma atitude de alguma forma. Às vezes, é a única atitude que você consegue tomar naquele momento é escrever seu pedido, é determinar, é desenhar as coisas. Eu quero um carro branco com vidro em cima, eu quero um carro que tenha multimídia. Você desenhou, não quer dizer que Deus vai querer daquele jeito para você, mas você desenhou para Deus, é muito mais fácil Deus entender o que você quer, certo? Vamos lá pro terceiro versículo. Espero que eu não esteja sendo redundante, pessoal, mas eu quero muito ajudar. E eu já disse em outros vídeos e eu vou repetir aqui agora. Sempre que eu tô aqui estudando alguma coisa e Deus fala para gravar, eu venho e gravo. Porque eu creio que Deus tem alguém aí que tá precisando ouvir. Não importa se for uma pessoa, eu não tô me importando quantas pessoas vão ouvir e vai bater para aquela pessoa. Mas eu tô fazendo o que Deus me pediu para fazer. Adriana, tu é uma pessoa perfeita. Gente, eu não sou perfeita. Nunca esperem que vocês vão encontrar em mim uma pessoa perfeita. Mas eu sou uma pessoa que eu obedeço a Deus quando Ele fala comigo, cheia de falhas e de erros. Porque Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. Nunca esqueça disso. Então, não tenha medo de falar de Deus e de fazer as coisas que Deus te manda. Porque eu sou uma pessoa pecadora, Adri, eu sou cheia de erros. Não importa. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. Fica ligado. Terceiro versículo. Provérbios 4, 23, 26. Tenham cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Olhe firme para a frente, com toda a confiança. Não abaixe a cabeça envergonhado.
Não abaixe, gente, a cabeça envergonhado. Pense bem o que vai fazer e todos os seus planos darão certo. Pessoal, planeje a sua vida, planeje tudo que Deus vai lhe abençoar, eu tenho certeza disso. Uma coisa importante, quando você planejar fazer alguma coisa, é importante que você tenha a sua vida reta. Algumas coisas aconteceram na minha vida que as coisas desalinharam. E eu não consegui tomar a decisão de não fazer as coisas erradas. Eu precisei que Deus tirasse essas coisas da minha vida, né? Para que eu parasse de errar. Porque Deus já está realizando os meus sonhos. E as coisas erradas que estavam no meu caminho, que Deus precisou arrancar, que me dói ainda, que é ruim para mim fisicamente, elas precisaram ser arrancadas para limpar o meu caminho, para que eu recebesse as minhas bênçãos. Isso é importantíssimo, pessoal. A partir do momento que essas coisas saíram do meu caminho, Deus vai poder me abençoar. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Tá lá no final do que eu ia ler para vocês, que fala que é pra gente não esquecer. Eu tinha posto lá no final. E nunca esqueça, seja feita a sua vontade. Quando Jesus estava lá no Calvário, ele disse: Senhor, Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice. Mas ele tinha que passar por aquilo. Mas ele disse: mas que seja feita a tua vontade. Doeu que Deus tirou agora nos últimos dias? Doeu. Eu não queria que tirasse, eu queria que ficasse. Mas seja feita a sua vontade. Porque essas coisas estavam me afastando da minha bênção. Ok? A gente erra todos os dias, pessoal. Eu acordo às vezes errando, porque eu acordo pensando em coisas que não são importantes. Por exemplo, quando eu me acordo, em vez de ir lá e fazer meu devocional, e vou lá e mexo no celular. Poxa, eu priorizei o mundo em vez de estar outras coisas, não o mundo, talvez para você não me entender mal, mas eu estou priorizando outras coisas em vez de Deus, que é quem me dá tudo. O amor da minha vida, quer dizer que o amor da minha vida vai ficar em segundo plano, né? Então vamos lá. Quarto, Mateus 9, do 21 ao 22. Se eu tão somente tocar o seu manto, eu serei curada. Jesus voltou-se e ao vê-la disse: coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada naquele instante. Segundo Rodrigo Silva, lá no vídeo dele, ele fala que deixa eu me lembrar, no grego, se eu não me engano, fala assim que a mulher se curou. A mulher se curou. Por quê? Porque ela disse que se eu tocar no manto de Jesus, eu serei curada. E quando ela tocou, ela se curou. Por quê? Porque ela usou a fé dela, a força do pensamento dela, e Jesus estava ali pronto para dar a bênção. Ela só precisava pensar e agir. Olha só que forte isso, pessoal. Só precisava pensar e agir. Porque Deus está pronto para nos dar nossas bênçãos. Que legal, pessoal. Olha que forte isso. Deus está pronto para nos dar as nossas bênçãos. Você só precisa pensar e agir. Olha que legal. Então vamos lá, para o quinto. Deus tem revelado coisas, pessoal. Se acorda. Se acorda, tá no tempo da bênção de Deus. Uma coisa importante. Quando você compra um carro, por exemplo, eu comprei um Argo, né? Eu tenho um Argo vermelho. Pessoal, eu saio na rua, tem 300 mil Argo. Parece que todo mundo comprou Argo junto comigo e nós fomos lá no mutirão e fizemos a compra. Não, é que o nosso cérebro, ele trabalha dessa forma. Ele busca coisas que a gente está conectado. É a mesma coisa lá no vídeo do Rodrigo Silva, ele fala sobre isso. Mulheres grávidas, quando você tá grávida, parece que todo mundo tá grávida, né? Aconteceu, minha filha, por exemplo, teve um aborto, que era uma das coisas que eu disse que ia falar para vocês depois. Infelizmente, ela foi interrompida a gravidez. Aliás, a gravidez não evoluiu, né? Então agora, por exemplo, que ela teve o aborto, ela disse assim: mãe, quantas pessoas estão falando que já passaram por isso? Então vê como é que a gente atrai o mesmo. Quando você vive no pessimismo, você atrai o pessimismo. Quando você vive no otimismo, na esperança, na fé, naquela coisa forte de conquistar, de vencer,
de saber que o poder vem de Deus, você atrai do mesmo. A gente atrai do mesmo. Pessoal, isso não é só ciência, não é, é o mundo que Deus criou. Outro dia até minha filha falou: mãe, tu tá terceirizando o poder de Deus? Nunca, 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 nunca isso vai acontecer. Eu não terceirizo o poder de Deus. Uma coisa eu tenho certeza: Deus é o dono de tudo. E eu falo pro meu genro às vezes assim, que quão forte é as coisas que Deus criaram. Quando eu tô na faculdade e eu vejo um corpo humano, as ligações, os neurotransmissores, eu fico pensando: meu Deus, como o Senhor é maravilhoso, olha tudo que o Senhor criou. Olha tudo, como que Deus fez tão perfeitinho cada mecanismo, pessoal. Que interessante, né? Então, você vai me dizer que a lei da atração não funciona? Deus criou tudo perfeito. Deus nos fez perfeitos. E Ele está disponível para nos abençoar. O milagre pertence a Deus, mas nós temos a nossa participação no milagre. Nós participamos do nosso milagre quando nós tomamos atitude, quando nós cremos. Porque, pessoal, não é só orar, vigiar e fazer jejum. Não. Existe a nossa atitude de lá. Se fosse assim, pessoal, não existia médico, não existia nada, não. E as pessoas iam só orar, jejuar, não. A gente precisa. Então, pessoal, vamos para o 5º versículo. Está em Romanos 12, 12. Caiu aqui, gente, eu acabei perdendo um pouquinho do foco, mas vamos lá. Não sejam conformados com este mundo, porém, sejam renovados pelo poder da sua mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que maravilhoso isso, gente. Deus tem a boa, perfeita e agradável vontade sobre a nossa vida. Mas para isso nós precisamos quebrar as crenças limitantes que estão na nossa vida, aquelas que vieram da nossa infância. Crescemos achando que nós não vamos ter um bom relacionamento. Crescemos achando que nós não vamos ter uma boa casa, nós não vamos nos formar na faculdade. Eu tive que quebrar muitas dessas crenças com o decorrer dos anos. E eu sempre falo, né, pessoal? Eu vim de uma formação cristã. Na verdade, quando a gente era criança, nós não tínhamos religião, né? Íamos num lugar, íamos no outro. Com o passar dos anos, devido às dificuldades, eu me converti ao Senhor Jesus. Fui pela dor, não fui pelo amor, né? Então, eu vim de um relacionamento muito difícil. Eu achava que eu tinha uma estima baixíssima, baixíssima, baixíssima. Achava que ninguém ia me amar, que ninguém ia me querer. Eu nunca me imaginei fazendo uma faculdade. Eu achava que eu ia passar a vida não desmerecendo, trabalhando para os outros, fazendo faxina, não desmerecendo de forma nenhuma, né? De forma nenhuma. Isso, quem me conhece sabe que esse não é meu perfil. Mas eu achava que era só isso que eu tinha para mim. Hoje eu vejo que Deus tem muito mais na minha vida, mas vira e mexe, o meu pensamento tenta converter. Não, Adriana, tu tá indo longe demais. É por isso que tu tá nesse estado, tu tá cansada porque tu tá indo longe demais. E eu venho de novo. Sejam renovados pelo poder da sua mente. Todo dia eu venho buscando essa renovação e começo. E aí está a parte da atração, gente. Eu vou mentalizando as coisas grandes, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor na minha vida. E eu nunca vou desistir disso. Nunca. Não, nunca vou desistir na minha vida sentimental, nunca vou desistir na minha vida familiar, dos meus filhos. Eu não desisto nunca. As lutas deles são as minhas lutas. E eu não desisto. A minha casa, o meu carro, o meu trabalho, os meus colegas, eu luto por tudo isso. Porque eu quero, por mais que o mundo dite que não existe um mundo perfeito, eu luto por isso todos os dias. E a minha mente se renova todos os dias em função dessas coisas. Porque Deus diz que tem para mim a boa, perfeita e agradável vontade dele. E a vontade dele não é que eu sofra, ou que eu tenha um trabalho ruim, ou que eu conviva com pessoas ruins, não. Então eu busco todos os dias a renovação da minha mente. O item 6... Mateus 9, 29, de acordo com a sua fé, seja feita a você. Então, assim, ó, quando você age a sua fé com coisas que você quer, Deus diz, vai ser feito a mim, da forma que a minha fé permitir.
Se a sua fé é pequena, você vai ter coisas pequenas. Se a sua fé é grande, você terá coisas grandes. Entende? Já aí diz assim, ó, em Mateus 5, que é um versículo só adentrando esse assunto, que é assim, gente, olha só o poder. Na verdade, assim, é para falar do poder do seu pensamento. Se o homem olhar com desejo impuro, já adulterou com a mulher. Olha só, o pensamento é algo tão forte que eu não preciso pecar para ser um adúltero. Basta eu pensar. A partir do momento que tu já pensou na mulher, você já adulterou. Então, olha quão forte é o pensamento. Isso quem diz aqui, gente, não sou eu, não é o Rodrigo Silva, é a palavra de Deus. Então, para você entender a força que tem o seu pensamento. Deus nos criou, gente. E assim, ó, não existe cientificamente algo que comprove, como eu disse para vocês, não existe uma forma laboral de colocar isso, né? Mas nós somos criados e tudo é onda, é partícula e as coisas se conectam. Então, é como eu falei do carro ali. Quando você tem um carro vermelho, um Argo vermelho como o meu, daqui a pouco você vai ver 1000 Argos, porque as ondas elas vão se conectando. Então, assim, ó, olha a força do seu pensamento. Se tão somente o homem olhar com desejo impuro para uma mulher, ele já adulterou com ela. E não é preciso pecar para você adulterar. Basta apenas pensamento. Olha só, gente, a força que tem o pensamento. Em Provérbios 24:10 diz: se te mostras fraco no dia da tua angústia, a tua força é pequena. Gente, isso foi um tapa na cara para mim. Esse versículo aqui foi um tapa na cara para mim. Quanto tempo eu venho lutada? Quanto tempo eu venho sofrendo? Será que eu tenho sido fraca no dia da minha angústia? Eu sei que eu luto por outras coisas, mas isso é uma coisa que eu não tenho vencido. Então, me fez pensar. Porque muitas vezes tu não é abençoado em alguma coisa porque tu ainda tá pegado em outra. Então, assim, ó, mais uma crença que eu tenho que quebrar em mim e talvez você tenha que quebrar em você também. O que você acha? Responde aqui nos comentários pra mim o que você acha. Aliás, pessoal, deixe seu comentário no vídeo, não te custa nada, né, galera? Eu vim aqui gravar esse vídeo com muito amor e carinho. Deixe seu comentário aí. Aquele que usa mais de... Ah, esse aqui, gente, é uma referência do livro. De um livro de uma... Ai, gente, Ellen White, eu acho que é. Ela tem uma coletânea de livros que falam sobre a mente, o poder do pensamento, e é um livro cristão também. Aquele que usa mais diligentemente suas faculdades mentais e físicas, alcançará maiores resultados. Você tem usado a sua mente para quê? Para pensar, nossa, como a economia do país está ruim, meu Deus do céu, tá todo mundo passando por dificuldade, meu Deus, eu não vou conseguir, Senhor, eu não sei o que, eu não vou conseguir. Não, use as suas faculdades mentais e físicas para pensar coisas boas. Faça o seu caderno, gente, qualquer um tem um caderninho em casa, compra um caderninho de R$ 2,99, de R$ 3,99, de R$1 que você tiver, pega uma folha de papel, não sei, e escreve, projeta. Gente, eu vou tentar achar aqui pra falar pra vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que meu computador desligou. Vamos ver se ele liga aqui, eu vou achar pra vocês o versículo. Enquanto isso, eu vou falando pra vocês. É a mente pensando e o corpo agindo. E você se permitindo receber as bênçãos de Deus. Porque Ele tem, assim, ó, milhares de bênçãos na nossa vida. Deixa eu ver se eu acho aqui, vou falar pra vocês. Aqui, pessoal, eu achei. E diz assim, ó, lá em Abacuque 2:20. E o Senhor Deus disse: escreve em tábuas a visão que você vai ter. Escreve com clareza que vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. Ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra. Porém, ela se cumprirá sem falta. Gente, tá aqui, ó. Tem um caderninho. Esse meu tá tudo bem. Esse aqui eu peguei lá no meu trabalho. Tem uma lojinha. Eu peguei esse caderno aqui. Um caderno simples, tá? E eu venho todos os dias aqui e eu escrevo. E eu escrevo. E eu escrevo. Eu escrevo. Porque ainda não se cumpriu.
Porém, Deus diz na sua palavra, ela se cumprirá. A gente chega a me emocionar de verdade, assim, porque eu tenho certeza absoluta que Deus vai fazer a obra no momento certo. Tá doendo? Tá doendo, gente. Eu tô gravando esse vídeo hoje, tá apertado aqui dentro de mim. Tá apertado, porque tem coisas que aconteceram nos últimos dias que eu não queria que acontecesse, não era da minha vontade. Mas Deus precisou tirar coisas do meu caminho para que Ele pudesse realizar meus projetos. Coisas que talvez estivessem me pedindo de ser abençoada. Ai, vou ler mais uma vez esse versículo. E o Senhor Deus disse, escreve em tábuas a visão que você vai ter. Escreve com clareza, que eu vou lhe mostrar para que possa ser lido com facilidade, para que todos possam ver o milagre na sua vida. Ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra. Porém, ela se cumprirá sem falta. Gente, a palavra de Deus, ela não erra. Então, hoje eu deixo aqui para vocês um pouquinho da lei da atração vista através da palavra de Deus. Tudo que você pedir a Deus, assim, ó, com toda a força, com toda, assim, ó, certeza. Mas sempre que você pedir, pessoal, vou dar uma diquinha para vocês. Sempre que vocês escreverem o seu pedido, pensa, ora, escreve a coisa assim, ó, para você não errar no seu pedido, porque Deus vai cumprir, tá certo? Eu espero que você tenha uma semana abençoada, que você assista esse vídeo com muito carinho, receba a bênção do Senhor na sua vida. Eu sou perfeita para dizer isso? Não, eu não sou perfeita, mas mais uma vez eu te digo, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias, tá bom? Um super beijo para todos, sejam abençoados, que seja uma semana assim, ó, de grandes vitórias. Não esquece. Já escreve aí para você não esquecer, Abacuque 2:20, tá? Abacuque 2, do 2 ao 20, tá certo? Um super abraço a todos, ótima semana para todos e que Deus venha abençoar cada um.